cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Laus Deu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Laus Deu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Laus Deu Podcast. Galera, antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. Para aqueles que estão perguntando bastante, sempre mandando mensagem, já faz bastante tempo que o pessoal tentando de alguma maneira se envolver no projeto, pedindo informações, mães interessadas, pais interessados, procurando o tempo todo, sobre o projeto Crianças Empreendedoras. O que acontece? Crianças Empreendedoras, como todo mundo sabe, é um projeto social, ao qual a gente incentiva a criança desde pequena a começar a empreender, uma questão que a escola deveria, não faz, mas nós estamos aí, de certa forma, acrescentando para as crianças. Devido à alta demanda de crianças procurando, pais procurando para as crianças, para dar ensinar a criança a empreender, nós decidimos que nós vamos gravar um curso, tá? Vamos gravar não, estamos em gravação já do curso, vai sair o curso Crianças Empreendedoras aí, que aí fica ao acesso de todo mundo aí mais fácil, mais prático, tá bom? Então já está em gravação aí o curso, logo vocês terão esse curso disponível. E para os empresários e empreendedores que estão sempre ligando, perguntando como pode acrescentar, como pode ajudar, o que pode fazer para entrar no projeto junto conosco, se vocês quiserem colaborar de alguma forma vir a complementar para nós aí o projeto aí, que é um projeto para incentivar as crianças aí, o Fabrício vai deixar depois para vocês o Pix embaixo ali, vocês fiquem à vontade para colaboração da forma que vocês acharem melhor. Um outro recadinho agora que com muita honra eu falo, fomos apadrinhados, tá? Apadrinhados nada mais nada menos pelo Icabank, tá? Fomos apadrinhados pelo Icabank, pessoal que a gente guarda no coração aí, e além de sermos apadrinhados por eles se tornaram patrocinadores oficiais do podcast, tá? Então mandar um beijão gigante para o Flávio, para a Juliane e para a Maiana, um beijo gigantesco para vocês. Galera, eu estou aqui, nada mais, nada menos, uma grande honra hoje recebendo. Só para vocês terem uma ideia, já faz praticamente 1 ano que a gente está tentando trazer o homem aqui, de tão lotado que a agenda dele mas conseguimos trazer ele. Ele que é pastor, é cantor. Tem uma frase dele aqui na biografia que eu vou falar e depois eu vou comentar sobre essa frase, que é: perdi os olhos, mas não perdi a visão. É o grande Cleiton Queiroz. Cleiton, uma honra, meu amigo. Meu amigo Anderson, para mim é um prazer. Quero agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade e pelo carinho de nos convidar. Eu fico feliz porque quando vocês trazem alguém, vocês entendem que esse alguém vem com algumas coisas relevantes para a vida das pessoas, para que a vida das pessoas sejam tocadas, sejam transformadas e direcionadas. Então, eu me sinto muito honrado pela oportunidade e o carinho de vocês de poder ter me convidado para estar conosco nesse podcast, que eu tenho certeza que Deus vai falar com os corações através daquilo que nós vamos falar aqui com vocês. A honra é toda nossa, cara. Eu realmente me sinto muito, muito, muito honrado de ter uma figura de autoridade como você, no mundo espiritual principalmente. É uma grande honra. Cleiton, deixa eu fazer só uma pergunta antes, para depois eu pular para essa frase aqui. Eu vou explicar o porquê que eu quero bater nessa frase aqui. Pois não. Eu vi aqui, aqui a frase aparece para mim da seguinte forma: perdi os olhos. Então, na verdade, você não nasceu deficiente visual. Eu não nasci deficiente visual, eu nasci com glaucoma e devido à pressão nos olhos, aí ainda quando criança, foi feito 2 cirurgias e aí onde foi feita a retirada do globo ocular dos 2 olhos. Conta um pouquinho dessa infância para nós. Eu vou falar dessa frase um pouquinho mais para o final, porque é uma frase que assim, ela mexeu comigo a ponto de a gente vir a convidar você. Eu vou explicar depois por quê. Ok. Foi algo novo para a família, né? Um momento de muita dor, de muita incerteza, né? Momento de muitas idas e vindas ao
aos hospitais, sempre nas mãos da medicina, e a gente sabe que com toda a tecnologia que há na medicina, ela sempre vai ter uma coisa chamada limite. Então, um dia desse, um médico me questionou dizendo, vocês evangélicos falam muito sobre a medicina e às vezes vocês dão meio que e levam as pessoas a desacreditarem da medicina. E eu disse, não, a medicina é sem limites? Ele me disse, não. Eu disse, pois é, o Deus que nós servimos, ele vai além dos limites da medicina. Quando a medicina diz, para a gente acabou, aí é a hora que Deus começa a fazer. Então, quando a medicina diz, olha, os nossos recursos terminaram, aí vem os recursos do céu. Porque tem uma coisa que eu sempre digo, quando você tem uma fábrica de automóvel, né, e geralmente dá um problema num carro, você vai levar exatamente a quem fabricou, a quem é especializado para fazer aquilo. E de corpo, e alma, e espírito, o Senhor entende muito, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem fez. Então, quando os homens dizem, acabou, o Senhor diz, não, então agora deixa comigo. Até porque Deus não divide a sua glória. Às vezes tem coisas que Deus não faz quando a gente acha que Ele deve fazer, porque depois que aquele negócio, foi a medicina. Eu digo, não, foi o Senhor. Foi a medicina. Não, foi o Senhor. Então, quando a medicina diz, acabou, a medicina diz que não, o Senhor vai lá e opera, e aí todos em uma só voz entendem, foi o Senhor. Magnífico, assim, não tem nem palavras para descrever isso. Isso aconteceu com qual idade mesmo, Cleiton? Você falou, eu tinha meses, né? Tinha meses? Meses. Fui internado, depois de alguns meses já fui submetido à cirurgia. Passei mais ou menos um ano nesse vai e vem nos hospitais, tempo de internação e tudo, né? Mas depois os médicos até desenganaram, disseram para minha mãe que já não tinha mais jeito, já não tinha mais esperança. E dia 31 de janeiro de 2025 eu completei 42 anos de idade. E hoje eu estou aqui nesse podcast ao lado do meu amigo Anderson. Amém. Ao lado não, de frente, né? Que eu estou vendo ele aqui na minha frente. De frente. Fala uma coisa, você vem de um berço cristão? Na verdade, eu me converti depois de 13 anos de idade, né? Mas eu fui instruído na fé cristã dentro de um colégio católico, estudei no Instituto de Cegos Padre Chico, sim, onde eu aprendi sobre Jesus, e depois dos 13 anos o Senhor me chamou para algo mais profundo, né? Para uma experiência mais próxima, mais profunda, e Deus revelou o que Ele tinha comigo. Deus disse, você vai ser dispensado do exército do teu país, mas no meu exército tu já estás alistado, eu conto com você. Então, no dia 21 de dezembro de 1997, eu recebi Jesus na minha alma, queimando, e até hoje essa chama queima dentro de mim, e eu, cada dia mais, eu amo Jesus. Amém, que multiplique. Ô Cleiton, então, na verdade, pelo que você está falando, como foi com meses, aí já começa o primeiro milagre, né? Exato. Aí já começa, você estava falando, eu estava ficando até arrepiado aqui, falei, caraca, já começou... Começou cedo, né? Já começou cedo o primeiro milagre ali. Como eu costumo dizer, até comentei com o bispo hoje, que eu falei, as pessoas falam muito sobre Deus pede para provar ela, né, na palavra. E eu falo, cara, eu não tenho esse direito, porque Deus assim já me deu tanta prova da conexão dele. Uma dessas foi a história que eu dividi com você de uma aula que chegou aqui. Mesmo, né? É só agradecer e pronto. É só e se a gente for procurar mérito, merecimento também não tem, né? Sim, então não tem, é uma questão só de agradecer. Então já começou um milagre ali. Depois você teve essa enorme honra de, com 13 anos, já ter esse encontro com Deus. Exato. E com 14 comecei a viajar pregando o evangelho. Como foi esse encontro? Assim, que eu digo assim, a sua experiência pessoal Então, o que começou a acontecer? Depois de aceitar Jesus, o pastor disse assim, olha, eu aceitei Jesus numa tarde de domingo. O pastor falou para mim, tá sem músico aqui na igreja. Aí na terça-feira eu já estava tocando. Tanto é que meu pai, quando ficou sabendo, falou, o Cleiton tá tocando na igreja, mas o Cleiton só sabe 3 notas. E minha irmã falou para ele, rapaz, ele tá lá tocando e o pastor tá gostando. E aí
chegaram outros músicos e tal, mas o pastor nunca me tirou de lá. Deixa ele aí. Não, mas ele tá errando nota e tal. Não, deixa ele aí. Aí depois meu pai foi tocar com a gente lá também. E aí a bênção é sempre de quem permanece, né? E alguns, infelizmente, desistiram. Eu continuei lá na igreja aprendendo. E até hoje a gente tá aprendendo música, né? Hoje a gente sabe bem mais que 3 notas, né? Sim. A gente aprende todos os dias, Deus, né? todo dia, né? Mas aí o Senhor vai capacitando. Eu aprendi guerrear no meio da guerra. O seu interesse pela música despertou quando? Cara, então, assim, a sua história é muito interessante. Através do meu pai, né? Eu sempre vi o meu pai tocando ali músicas seculares, sertaneja, e eu sempre gostei da música e também na escola, porque o deficiente visual gosta muito de som, né? De som. Exatamente. Então a música sempre chamou a atenção da gente. Então ali, entre os amigos da escola, a gente ali tocando, eu ouvia eles tocando, às vezes tinha missas lá, que juntava 4, 5, 6 violões. Um dia eles estavam tocando, tinha 6 violões, violão de aço, violão de nylon, e ninguém fazia a mesma coisa. Eu falei, gente, que coisa bonita, né? A música, querido Anderson, ela é bonita, né? A música é um negócio fenomenal. Ela tem o poder de te colocar para baixo, ela tem o poder de te colocar para cima, ela tem o poder de trazer direção. Por isso que é muito importante aquilo que a gente ouve. E às vezes tem gente que não conseguiu sair de situações ainda, porque ele ouve músicas concernentes àquilo que ele está vivendo, e aí ele continua alimentando aquele mau momento, sabe, aquela perda, aquele negócio, né, e vai entrando em ruína. Então você tem que deixar de alimentar as coisas ruins, né? Sim. Porque tudo que a gente alimenta é o que vai crescendo na vida da gente. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então a gente tem que começar a ouvir coisa boa, música boa, que põe a gente para cima. Daqui a pouco você já saiu daquele problema, Deus já te arrancou e você está aí, mais que vencedor. Você falou uma coisa muito importante e interessante. As pessoas não sabem o poder da música. São muito poucas pessoas que sabem o poder da música, da batida, do som, da nota. E mesmo das palavras ali. Isso é um poder absurdo que tem. E principalmente quando a gente ouve músicas de idiomas que você desconhece. Com certeza. E aí você vê a pessoa ali, tá se achando e tá... Acha uma melodia bonita, porque, né? na verdade, a música, ela mexe com os sentidos. Né? Você fechou os olhos ali, ou que você não fecha os olhos, aí ela mexe aquela junção de letra e melodia e vai te levando, né? E aí a pessoa deixa levar pelos sentidos que estão mexendo ali e acaba não deixando entrar dentro dela ali coisas que não eram para ter entrado. Exato. Isso é uma coisa muito importante mesmo, que eu falo muito sobre isso, sobre que se encaixa muito em mensagens subliminares. E a música é o que mais carrega mensagens subliminares. É um verdadeiro canal, né? É um verdadeiro canal, né? Uma coisa assim que passou pela minha cabeça agora que eu estava aqui é o seguinte: o que eu vejo? Eu acompanho muitos louvores. E eu vejo que é o seguinte: muitas pessoas, quando estão louvando, a maioria delas, pelo menos, elas fecham os olhos. E a partir do momento que elas fecham os olhos para o mundo e fica só entre ela e Deus. Isso, para criar uma conexão. Para criar uma conexão. Para você, que é um deficiente visual, eu creio que a tua experiência é uma experiência assim, magnífica perto daqueles que buscam essa experiência, né? A perfeição de Deus é absurda. Desde o começo do que você está me falando aqui, eu estou vendo perfeição de Deus em tudo. Amém. Esses dias eu estava ministrando e as pessoas estavam falando assim: nossa, você estava ali se entregando, tal. E pelo vídeo tinha tanta gente desligado, não é? E eu, por não ter os olhos, eu estava ali entregando o meu sincero louvor a Deus, não é? Conectado com Deus. Então, infelizmente, as pessoas, às vezes, por causa dos seus da maneira de usar os olhos, às vezes atraído por uma notificação que chega no celular ou por olhar para alguma outra coisa e tal. Uma coisa que fez com que Pedro afundasse quando Jesus aparece no meio daquela grande tempestade que os discípulos estavam com medo. Às vezes as pessoas criticam o Pedro porque o lugar mais confortável para se estar no meio de uma tempestade é dentro do barco. Sim. Né? Mas Jesus estende a mão e diz: Pedro, vem. Aí Pedro se levanta, ouvindo a voz do mestre, né? Pula do barco, né? E aí alguém diz: que adianta, né? Poder... Desculpa.
tirar aqui. Eu sempre deixo esse alarme, que era os horários das minhas orações, de um momento muito especial da minha vida. Amém. Aí Pedro disse, muitas pessoas dizem, né? O que adianta você descer do barco para depois afundar? Só que Pedro não afunda naturalmente. A Bíblia diz que Pedro só começa a afundar quando ele desvia o olhar e para de olhar para Jesus. Então, às vezes, as pessoas, infelizmente, atraídas por outras coisas, acabam dentro da igreja, no lugar do culto, desviando o olhar. Não conseguem receber aquilo que o pastor está pregando, aquilo que o cantor está entregando, aquilo que o grupo de louvor está ali se esforçando para trazer para a igreja. Você falou uma coisa magnífica agora, que assim, até me emocionei com isso. Eu cito muito essa passagem de Pedro. Eu sou mentor, né? Trabalho com mentoria também. E o que eu sempre falo para as pessoas, sempre baseado em princípios bíblicos. E eu sempre falo para a pessoa, não faça como Pedro. O Pedro só afundou quando ele desviou o foco. Exato. O foco dele era Jesus. Jesus chamou, ele devia continuar focado. Agora tem uma bênção nisso aí. O problema não é afundar. Eu posso afundar. Você também pode. Qualquer um de nós não tem super-homem aqui, nem super-mulheres, mas o importante é perto de quem a gente afunda. Pedro afundou, mas estava do lado do mestre. Do lado do mestre. Então, Pedro teve a maior bênção, sabe qual foi? De afundar do lado de alguém que não o colocou para baixo, mas o pôs para cima. Com certeza. Foi como ontem eu vi uma questão sobre José, uma analogia sobre José, que é assim, por mais no fundo do poço que você esteja, você pode ficar tranquilo que logo a caravana de Deus vai passar do lado. Que coisa boa. Eu vi isso ontem, achei maravilhoso. É mesmo, né? Que passou Foi a caravana. Os mercadores, isso, né? Isso, que tiraram ele dali e deram início aí a um propósito. O processo que começava em relação ao propósito dele. Que o propósito nosso mais é nosso foco em Jesus sempre. Mas aí, você falando sobre essa questão que você me falou agora, e eu lembrando de Pedro, eu cito muito isso. Então, assim, isso me fez ver o tamanho da sua fé, porque eu oro muito todos os dias, e a coisa que eu mais peço é para enxergar os passos de Cristo. Porque as pessoas me perguntam, por que você é cristão? Eu falo, sou cristão porque eu sigo os passos de Cristo. Eu procuro seguir, né? É a nossa referência, né? Não somos perfeitos, então eu procuro seguir os passos de Cristo. E é aquela questão de seguir mesmo, de você ficar olhando e procurando as pegadas para pisar nas mesmas pegadas que ele. E nessas a gente comete nossas falhas. Você sabe que eu comecei a fazer muito disso. Falei, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, né? Aí a gente pergunta, mas Jesus faria isso que eu quero fazer? Sim. Aí às vezes fala, não, então também que não Jesus vou fazer. Faria, né? Eu também não vou fazer, não. Eu já ouvi muito. Aí dá certo. Eu vi muito essa frase. E aí eu comecei a refletir com você falando aqui sobre essa questão de Pedro, de citar Pedro, e eu falei, cara, ele é uma pessoa guiado 100% com foco em Jesus. Isso. Ele está com a visão fechada para o mundo, o que para muitos é um defeito. Se a pessoa tiver um olhar espiritual, ela vai ver o quanto é uma bênção, na verdade, porque os seus olhos estão focados totalmente em Jesus, 100% do dia, entendeu? 100% da sua vida. Então, assim, é um caminho que você está seguindo que, assim, a possibilidade de falha é mínima, porque seu único foco é Jesus. Exato. Seu único foco é Jesus. A gente, na verdade, sempre olhando para o mestre, e às vezes ele nos manda descer do barco, e às vezes, como eu disse, é um lugar confortável, mas às vezes eu entendo que quem não desce do barco jamais andará sobre as águas. Com então, certeza. Eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida foi para um grande testemunho que hoje eu conto no Brasil e no mundo, e hoje estou contando aqui para vocês. Amém. Eu costumo dizer, até hoje eu comentei também com o Bispo Wellington aqui, eu tenho aprendido com os convidados que vêm aqui muitas coisas que eu não tinha enxergado e comecei a colocar isso nas minhas orações. A primeira delas é a questão, eu peço tudo para Deus, eu peço o que eu quero, tudo que eu preciso, às vezes coisas que eu não preciso eu peço para Deus, mas eu sempre termino minhas orações dizendo que seja feita a sua vontade e não a minha. Esses dias conversando com um amigo aqui dentro, e um grande amigo por sinal, que é o Flávio Lira, faço questão de falar o nome dele,
E o Flávio me deu uma visão assim diferente, que ele falou para mim, eu oro muito pedindo a Deus para que ele me apresente os amigos dele. Nossa. Eu falei, cara, isso é perfeito. Eu falei, isso é perfeito, é perfeito. Eu falei assim, e hoje eu oro pedindo a mesma coisa para Deus. E eu vi esses dias o Vinícius Iracete, que eu falei que eu acompanho muito, dizendo para a gente orar a Deus, pedindo para ter amizade com Jesus como Lázaro tinha. É outra coisa que está inclusa nas minhas orações. E aí você vem e me traz essa questão de Pedro, mediante a sua questão, eu olhei assim e falei, que perfeição, É um jeito diferente de ver o texto, né? Porque quando a gente olha, a gente fala, poxa, mas ele já estava num lugar confortável, né? Para que sair de lá? Mas olha que coisa linda, né? Eu não sei quantos discípulos estavam lá no barco, mas os que estavam lá só podiam dizer assim, eu vi o Pedro andando sobre as águas, mas Pedro disse, eu não vi não, foi eu mesmo que andei. Então ele tinha uma experiência própria para contar, e a gente às vezes só tem experiência própria quando a gente desce do lugar confortável. Com certeza. Então assim, isso tudo é maravilhoso. Agora, eu vou falar sobre uma questão, sobre essa questão da frase, e não é nem essa frase aqui. Certo. Eu estava ouvindo um louvor seu, que foi daí que surgiu a questão de convidá-lo. Certo. Isso a gente está falando de mais de um ano atrás. E foi uma coisa que você disse ali que me marcou demais, cara. Demais, que eu falei, cara, que visão. Que visão. Que foi quando você falou que, você me corrige se a frase não foi dessa forma, né, tá? Foi mediante ali a um louvor que você tava cantando ali, e você comentou que você não enxergava seus pais, não enxergava seus amigos, e você já tinha sido questionado o porquê que você não pedia para Deus te curar. E você falou, porque a primeira pessoa que eu vou ver depois que eu passar dessa vida, e na verdade que eu sair desse mundo e ir para a vida, verdadeira vida, é o grande mestre. Então isso assim me marcou de uma tal maneira que eu falei, meu, não tem como uma pessoa ouvir essa frase e se ela tiver um mínimo de consciência espiritual, ela não ser tocada. Porque assim, é muito perfeito. Que é assim, para muitos, como eu falei, olham como um empecilho, tem pessoas com problemas menores ali reclamando, e você vendo a total perfeição disso tudo que você tem. Foi como eu falei, o milagre começou lá atrás já, né? Sim. Quando bebê ainda. Porque para um bebê ficar indo para o médico o tempo todo é uma coisa muito complicada. Eu tenho 4 filhos, eu sei o quanto isso é apreensivo. Criança, né? Então já começou lá atrás. Não então, tem toda aquela estrutura, né? Isso, já não tem toda aquela estrutura, já não tem os anticorpos necessários, e assim por diante. Você corre muito risco entrando no hospital e saindo o tempo todo. Então o milagre já começa lá atrás. Mas assim, eu vejo, não tem como, eu agora tendo esse contato com você, ouvindo a sua história, não consegui enxergar, e tem detalhes que estão passando que eu não estou conseguindo ver ainda. Sim. Mas não tem como enxergar a quantidade de perfeição em Deus agindo na sua vida ali. E essa frase que você diz é uma frase que me marcou demais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, a esperança que eu vivo todos os dias, né? Um dia eu estava num grande evento com um grande homem de Deus, especialista em cura, e as pessoas falaram, você pode orar pelo Cleiton para que ele seja curado? E ele falou assim, eu não vou orar pelo Cleiton porque ele sabe o que Deus tem na vida dele. Você acredita? Acredito. Eu não vou orar para Deus devolver a visão para ele porque ele sabe, pode chamar ele lá que ele vai falar. Aí quando me chamaram, eu falei, não precisa orar, porque eu sei que Jesus faz, eu sei que ele cura, mas quando ele me chamou, ele disse para mim que ia me usar exatamente assim. Porque quando ele me usa assim, às vezes tem alguém que está com os olhos funcionando, está tudo certo, e às vezes questiona, né? Reclama, murmura, não faz aquilo que era para ser feito, não soma no reino, né? E o Senhor então usa a nossa vida assim mesmo para despertar as pessoas para aquilo que verdadeiramente importa, né? Por exemplo, eles olham para mim tocando violão, quantas pessoas, depois que eu te vi tocar, eu comecei a tocar também, depois que eu te vi cantar, comecei a cantar também, depois que eu te vi com essa alegria, comecei a ser mais feliz também. Então, isso para mim é que é importante. Com certeza. E as pessoas sempre dizem, como é que você faz para viver com esse problema que você tem? Eu digo sempre, eu não tenho problemas.
eu tenho desafios. E desafios foram feitos para serem vencidos. Na verdade, Cleito, você anda na melhor companhia possível. Você anda segurando na mão do mestre. Exato. Você sabe que muita gente já teve essa visão, você está falando aqui agora, às vezes eu estou cantando, e assim, é de perder a conta, tá? É muita gente de verdade que falou, gente, sério, tá? Quando você estava cantando, eu vi um homem, um varão muito grande do seu lado. E você acredita que às vezes, quando eu estou esquecendo disso, as pessoas, às vezes eu estou descendo do púlpito, as pessoas vêm lá tirar uma foto, olha, eu vi um anjo de Deus, um varão do teu lado, e as pessoas falam as características dele, e é a mesma. Então, isso me alegra porque eu sei, além disso, a gente lê o texto bíblico, traz isso através da palavra, que a gente não está sozinho. Não, eu tô falando uma coisa assim que eu vi você, eu vi isso, você está falando e eu tô só simplesmente lembrando do momento que você chegou ali até o momento que você sentou aqui e você falando, contando a tua experiência aí, e eu fiquei vendo, eu vi a cena você a vida inteira sendo ali guiada, segurando na mão do mestre. Isso mesmo. Entendeu? Com o foco 100% em Jesus, Exatamente. segurando na mão do mestre. Então, isso assim, não existe barreiras. Não existe barreiras. A questão, uma coisa que você falou agora, Cleiton, que eu percebo muito em você, na questão dos seus louvores, ali na paixão que você tem pelos louvores, você não é um cara, pelo jeito, que tem reclamação, né? Você é um cara muito bem-humorado, sempre feliz. Sim. Eu, particularmente, sou um cara que odeio reclamação. Uhum. Eu odeio, falo isso para todo mundo, meus amigos sabem disso. Eu falo, se você quiser me ajuda, você pede, vamos ver a solução. Uhum. Mas não fique murmurando perto de mim, não me traga reclamação, porque eu odeio mesmo. E se for um pecado, cara, eu me acerto com Deus depois, porque eu odeio. É porque tem gente que é ruim até pra você estar do lado. Às vezes você tá com tanta coisa boa para entregar para ela e ela não deixa. Não deixa. Né? Ela tá fechada ali, tá determinada em alimentar aquilo que não deu certo, sabe? E a gente também, que cá para nós, por mais que Deus faça, elas sempre estão insatisfeitas. Com certeza. Com certeza. Infelizmente. Isso aí é uma questão que... É como eu falei assim, eu não me sinto no direito de ficar provando Deus, de tantas provas que Ele já me deu. Meu Deus, só João 3,16 já me faz cantar de manhã, de tarde, de noite, me alegrar. Quando eu leio João 3,16, eu falo, tá tudo certo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você tem 4 filhos, é isso? Isso, 4 filhos. Deus só tinha um. Pois é. Quem tem só um e entrega o que tem, fica sem nada. É isso, não é? É. Se você precisasse entregar um dos seus filhos, mas é claro que você teria o sentimento, mas ainda ficaria 3, né? Com certeza. Deus só tinha um. E Jesus foi entregue por mim, por você, por nós, e aí o céu fica vazio. Mas uma coisa que eu sempre digo, quando tem oportunidade, é aquilo que a gente planta no nosso presente é o que vai ecoar no nosso futuro. Então, quer dizer, no presente de Deus, João 3,16, ele fica sem. Mas hoje, eu e você fazemos parte de um futuro preenchido de Deus. Presente vazio é sinal de futuro preenchido. Assim... É que pra gente é uma coisa mais comum de se falar devido à conexão que a gente tem com Deus. Uhum. Mas eu fico, assim, às vezes inconformado de como uma pessoa pode olhar tantos detalhes e tantas provas e ainda duvidar que Deus existe. Eu começo com uma coisa simples, como a impressão digital. Isso. Impossível achar uma outra igual a sua. Uma outra igual. E, cara, a gente não tá falando de um dedo, a gente tá falando de 10. Então, assim, é uma coisa impossível. E a pessoa fala, não, mas não acredito. Mas, cara, não tem fundamento como você não acreditar. Uhum. Aí você fala, estamos aqui falando do presente. A gente está vendo numa época onde a pessoa ou ela está no futuro ou ela está no passado. Então, está vivendo essa época de ansiedade e depressão. E a pessoa não entende... E estresse, né? Ansiedade como é que é? O passado O passado
o excesso de passado te gera depressão. O presente é o estresse, né? É isso. É isso? E o futuro? O excesso de futuro. Ansiedade. Eu tô aprendendo, rapaz. Vem pra cá. Justamente isso. E aí acontece o quê? Na verdade, aí quando fala para você viver o presente, as pessoas falam, mas viver o presente você fica estressado. Não, mas é que você não entendeu o peso da palavra o presente. O presente já fala, foi um presente que Deus deixou. É um presente. E esse viver o momento presente é viver o momento presente o qual? Então o presente é um presente, né? Sentir o presente. Hoje, para mim, nós estamos aqui agora conversando no momento presente. Qual que é o presente? Eu estou aqui com vida, você está aqui com vida, nós estamos conversando. 2 minutos para frente a gente nem sabe, então tem que viver o presente mesmo. Então, o presente é aquela coisa de você estar... eu pergunto muitas vezes em mentoria para a pessoa, eu falei, você está sentindo o seu dedo do pé? Ele falou, não, só agora que você falou, eu estou sentindo. Eu falei, pois é, cara, é uma questão que se você tivesse presente, você estaria sentindo. Então, existe uma perfeição nisso. Então, isso é viver o presente. E aí, você vive o presente, cara, você ouve a Deus. Quando você vive o presente, que o nome já diz presente, você começa a ouvir mais a Deus. E o que a gente administra nesse presente, que Deus deu pra gente de presente, é o que vai determinar o nosso futuro. Com certeza. Então, você tem que caprichar no presente. Com certeza. É a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. A gente vai investindo, você vê esse trabalho que você faz com as crianças aí, é muito bonito. Porque no Brasil hoje, a gente tem uma parte que faz o povo em si odiar os empresários, porque tudo é os empresários. Sim. E tal, e a gente sabe que quem gera emprego são os empresários. Então você chega num país, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou lá, você conversa com os meninos lá, você quer ser igual quem? Não, eu quero ser igual o Elon Musk, né? Um cara empresário e tal, e outros empresários que eles falam lá. E é bonito você gerar isso nas crianças. Não é que eles serão iguais, talvez serão até mais. Até mais. Daquilo que Deus tem de bênção para cada um, sim. Não é? Pode ser que seja mesmo, mas é muito bonito que você está fazendo esse trabalho com o coração das crianças, já para que elas cresçam com essa mente já econômica, sabe, para colocar esse país para andar de verdade. Com certeza. Eu falo muito sobre isso aqui no podcast. Muitas vezes eu falo, porque muitas pessoas criticam o dinheiro. Eu sempre até discuto muito com as pessoas, que as pessoas falam, mas na palavra está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor, né? Eu falo justamente isso, falo, tua Bíblia está errada então, algo está faltando um pedaço, porque na minha e nas que eu tenho, nas que eu conheço, está escrito que é o amor ao dinheiro, tá? Aí você vai falar de prosperidade e a pessoa já critica, mas aí é teoria da prosperidade, isso, aquilo, mas gente, é o que eu costumo dizer, sem o dinheiro, o Cleiton não tinha vindo até aqui. Não tem como. Tive que passar ali. O homem já olha para nós e aí, é crédito ou é débito? Pois é. Sem o dinheiro, o Anderson não teria esse equipamento para entrevistar uma figura como o Cleiton agora. Sem o dinheiro, meu pai não teria trabalhado e sustentado a mim a ponto de eu conseguir me sustentar. Então não tem como isso. Eu já fui aquele jovem revoltado lá atrás, de passar um carro lindo, maravilhoso na minha frente e eu xingar aquela pessoa. É isso aí. Entendeu? Só que hoje eu olho um carro lindo, maravilhoso e eu vejo, cara, graças a esse cara que o pai dele montou uma empresa, que hoje ele toca, eu tô aqui. Porque a empresa do pai dele forneceu emprego para o meu pai me criar. E as pessoas não veem isso. Então, assim, é a questão da verdade. Na palavra fala sobre a questão da verdade, gente. Vamos parar de criticar o dinheiro, vamos parar com essa questão de... Criticar também as pessoas que prosperam, né? Isso, aí, criticar as pessoas que prosperam. Alguém me perguntou, porque uns têm mais, outros têm menos, né? Mas aí você vai ver a correria da pessoa que tem mais, a pessoa não para de manhã, de tarde, de noite. A pessoa estudou para fazer uma empresa. E muita gente que a gente conhece no nosso meio, né? Que é evangélico, sim, muito mais do que isso, do que estudo, qualquer coisa, buscou a bênção de Deus, direcionamento. Então a gente precisa correr atrás. A gente tem um governo que não ajuda, a gente tem um país que não ajuda. Então a gente precisa se ajudar. Com certeza. Por exemplo, hoje você está ensinando para as crianças, quando elas receberem um recurso, elas vão perguntar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para multiplicar isso aqui que eu recebi?
Com certeza. Porque você sabe, às vezes você pode dar R$50, R$100 na mão de uma pessoa, que a vida dela, por causa daqueles R$100, nunca mais vai ser a mesma. Sim. Você pode colocar R$1 milhão, como eu já... Tem aí no YouTube, você pode buscar aí. Com certeza. Gente que ganhou na Mega, na Sena, não sei, qualquer jogo desse aí, 1 milhão, 2 milhões, sei lá. E hoje não tem absolutamente nada. Mas se você for conversar com pessoa, vai ter gente que vai falar assim, ó, eu comecei com R$100. Sim. Comecei com 50. Outro, não, comecei com 1.000. Não, outro comecei com... Então, são pessoas que fazem do seu presente um futuro brilhante. O menino que é o garoto destaque do nosso projeto, que foi graças a ele que deu início a esse projeto, é um sucesso que ele teve, ele que deu início ao projeto, começou com R$12. 12? R$12. R$12 e terminou o mês com 7. Entendeu? Então, assim, e respondendo uma questão que foi numa conversa aqui, você fez essa pergunta e respondeu já ela ali, e eu queria também aproveitar e responder ela. Como as pessoas perguntam, por que uns têm mais e por que outros têm pouco? Outros não têm o mesmo tanto ou não têm nada? Isso aí é promessa, está na palavra. Os pobres sempre terão convosco. E dou mais uma resposta. Talvez porque essa pessoa que tem mais, ela entendeu o sentido da oração. Que se separa e fica orar e ação. Então ela agiu e você só está na oração. Porque quando eu batizei, eu achei que eu batizando, assim que eu saísse da igreja, ia cair uma mala de dinheiro no meu colo e ia ter uma limusine me esperando. E é ao contrário, eu fui colher toda a sujeira que tinha para trás lá, que eu tinha que me limpar. É igual muitas pessoas criticam a gente que faz a obra, mas hoje eu falo aqui de coração e também falo com alegria, porque eu amo isso, sabe? Eu não tenho horário para deitar e nem para levantar. Às vezes o meu assessor fala, o voo é cedo, tá? Tranquilo, manda o horário do voo que eu vou estar lá. Às vezes é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas. A gente se organiza quando pode, né? Para você poder descansar um pouco mais. Mas você vai para um lugar que não tem tanto voo e além, às vezes você chega do avião, ainda tem 200, 300, 400 quilômetros para percorrer de carro. Então precisa levantar um pouco mais cedo. Não tem crise. Vamos para cima, vamos trabalhar. Esse é o maior presente que Deus deu para a gente nesse presente, é trabalhar. É trabalhar. eu já cheguei a pensar em uma época da minha vida quando que eu ia me aposentar. Porque isso aí, na verdade, é universal, todo mundo fica pensando. Hoje, se me perguntar, eu falo nunca. Nunca. Quando você vai se aposentar? Nunca. Enquanto eu puder estar sendo útil, hoje que eu trabalho para Deus, que simplesmente é para Ele que eu faço, para a honra e para a glória dele, eu não vou aposentar nunca. Não tenho a mínima intenção de aposentar. Eu vejo esse pessoal de mais idade cantando e pregando, que é o que eu faço, né? E eu ouço eles cantando e pregando. Eu disse, Jesus, se o senhor voltar, nós estamos preparados para subir a qualquer hora que o senhor voltar, mas se for da sua vontade, me dê saúde para que eu possa... Eu acho tão bonito. Imagina a história que não tem um pregador desse, né? Sim. Um cantor desse que já carrega uma bagagem de muitos anos e você na sua área também, né? Sempre se especializando, se inspirando em pessoas experientes, mais antigas, que já têm história para contar. Então é isso, gente. Aproveite a saúde que Deus te deu, aproveite tudo que Deus te deu e escreva com capricho a sua história. Com certeza. E uma coisa que eu falo muito é o seguinte, as pessoas precisam cair na real de que elas vieram para o mundo, não é para viver uma vida, reproduzir, aposentar e ficar na sua casa recebendo aposentadoria. Não, você veio para acrescentar, você veio para servir. O maior de todos serviu a gente, porque que a gente está aqui, você acha que a sua vida é só vir aqui e no mundo e você vai ter um filho, e esse filho vai crescer, amanhã você vai ter um neto e você vai aposentar e vai falar para mim, tá bom, esse tanto que eu estou ganhando. Não, Deus trouxe você ao mundo para um propósito e para você acrescentar. Entendeu? Então, aqueles que criticam a prosperidade, aqueles que criticam o sucesso do outro, é justamente pessoas que não querem ter esse trabalho. Essa semana mesmo, uma raridade, aconteceu uma folga. Eu estava em Sergipe no sábado, né? Então, domingo, segunda, terça e quarta, glória a Deus, deu para eu descansar. Pergunta qual foi o dia que eu fiquei sem cantar e sem tocar violão lá no meu quarto. Não consegue, né? Eu amo fazer isso. Não consegue. Aí você ministra, depois você cria todo
todo aquele ambiente para quando chegar no final, você falar assim, onde está a primeira pessoa que hoje quer receber Jesus na sua alma? Aí vem aquela vida chorando pro altar, pessoas que já não têm mais sonhos, já não têm mais expectativas. Aí a gente fala, gente, isso não tem preço não, mas tem um grande valor. É isso mesmo. É como entrar em oração, né? As pessoas perguntam às vezes, que hora que você ora? Eu falei, o tempo todo. Eu vivo em constante oração. Eu falei, eu vivo falando o tempo todo. E não tô só falando sozinho, não. Hoje eu descubro que eu não falo sozinho. Entendeu? Então, assim, é o tempo todo em oração. Esses dias eu tava no avião. Você tá falando de oração. Aí eu tava lá em comunhão, ouvindo um louvor. Eu senti alguém tocando no meu ombro. E aí eu coloquei a mão assim disfarçadamente para ver se não era alguém. Do meu lado não tinha ninguém, nem na outra poltrona não tinha ninguém. Esperei para ver se era comissário de bordo trazendo alguma coisa e não era. Aí eu comecei a chorar, depois ela passou, ela viu que eu estava meio em lágrimas, disse, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo ótimo. Mas aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo, sou eu, para te mostrar que eu estou aqui. Eu estou contigo em terra, estou contigo na água, eu estou contigo no céu, estou contigo quando você dorme, quando você levanta. Então, para mim, isso é gratificante. O Senhor, às vezes, me toca tanto por dentro que chega a transbordar e a gente acaba sentindo no corpo físico. Você já conseguiu sentir isso quando você ministra, quando você adora? Sim. É um toque que vem de dentro para fora, vem derramando. Sim. E aquilo que era só interno acaba se sentindo no seu exterior também. É gostoso demais. Eu sinto, eu posso dizer que como eu comentei agora há pouco, eu posso dizer que eu sou privilegiado de quase todos os dias, porque não são gravações todos os dias, tem dias que a gente grava 2 vezes, tem dia que a gente não grava, mas com as pessoas que vêm aqui e dividem a experiência delas com a gente, aí você começa a viver a experiência delas, você começa a sentir aquilo. É gostoso. E aí, é como eu falei, essa questão que eu passei hoje pro bispo aqui, ele estava falando, enquanto ele estava falando ali comigo ali, eu estava assim, com a minha cabeça longe, pensando, falei, cara, é Deus me validando, falando, eu sou contigo. Essa história que você contou do avião, eu não vou me lembrar ao certo como que era a história, mas eu vi esses dias, acho que foi no YouTube que eu estava vendo, uma menina relatando que ela tentou suicídio. E ela tentou suicídio, acho que com 21 anos de idade, ou até mais nova. Uhum. E ela falou que ela estava no quarto e o médico entrou e perguntou para ela por que ela, tão nova, tentou suicídio. E ela pegou e ela estava explicando que ela não tinha mais vontade de viver e colocou as questões dela, o porquê. E aí o médico foi e deu uma explicação para ela, a qual simplesmente renovou toda a vontade dela de viver. Aí, perfeito, o médico saiu, a enfermeira entrou na sala, ela estava sorridente, renovada e falando isso, aquilo. Querendo viver. Isso, querendo viver. A enfermeira perguntou para ela, nossa, como você mudou tão rápido assim? Uma menina que entrou aqui querendo se matar e não conseguiu e agora está assim. Ela falou, então, porque o médico me disse isso, aquilo. Aí a enfermeira falou para ela o seguinte, mas viu, deixa eu te falar, não tem nenhum médico de plantão hoje. Ela falou, só tá as enfermeiras. E o médico que tá de plantão, o único médico que está de plantão aqui está muito longe de você e ele não entrou nessa sala. Eu sou a primeira pessoa que estou entrando aqui depois do ocorrido. Aí você vê a questão que você acabou de falar agora. Nessa pandemia, não sei se você chegou a ouvir algum testemunho, mas Jesus apareceu para muita gente nessa pandemia. Muita gente. Muita gente. Teve muita gente, né, que viu Jesus. Teve muitos casos de relatos de pessoas que viram Jesus. Teve muitos milagres nessa pandemia. A pandemia, por exemplo, é uma situação que eu já coloquei várias vezes aqui, só vou repetir porque se tocou nesse assunto, eu faço questão de repetir para que as pessoas se motivem mais ainda. Na época de pandemia, eu, apesar de eu estar mais de 20 anos no ramo de mentoria, eu tive uma fase da minha vida a qual eu me perdi totalmente, me decepcionei totalmente, emocionalmente, tive uma quebra emocional e uma quebra financeira ao mesmo tempo, a qual tirou todo o meu chão. E eu cheguei a passar necessidade. Então eu digo até que eu cheguei a passar fome, pegar coisas na rua para comer. Porque o mínimo que eu conseguia eu levava para minha família. Era só minha esposa e meus 2 filhos mais velhos. E a minha esposa estava grávida do meu 3º filho. E o que acontece? Na pandemia foi quando Deus me levantou.
foi a época que Deus resolveu, que Deus pôs a mão em cima e me levantou, mas me levantou da transformação da água para o vinho mesmo, de um dia eu não ter um real na mesa, nem 10 centavos, vamos falar até menos, nem 10 centavos, ter que ficar embaixo de um pé de abacate esperando cair abacate para eu levar para minha esposa se alimentar na gravidez, e no outro dia eu estar doando cesta básica. Eu costumo dizer, eu peguei 3 cestas básicas na minha vida dentro da igreja. E eu falei, eu me recuso a pegar mais, meu Deus. Eu sou o cara que quero doar cesta básica e não ficar pegando cesta básica. Me diz o que eu tenho que fazer. E dali para frente Deus foi me guiando e a pandemia foi a época que eu mais cresci na minha vida. Foi nessa época de pandemia. Então, assim, eu não tive o privilégio, devido, acho que talvez, a minha ignorância da época, não ter a sabedoria espiritual que eu precisava, de ver Jesus. Mas ele estava ali o tempo todo. O tempo todo, sentado do meu lado, trabalhando comigo, desde quando era 2 cavaletes e uma tábua de concreto, de pedreiro, resto de obra em cima. Ele estava ali do meu lado até o dia de eu poder comprar uma mesa, de eu poder comprar um computador, de eu poder melhorar minha casa, de eu ter o meu filho com dignidade, de vir o meu quarto filho abençoado, montando dentro de um carro que eu nem imaginava que eu ia comprar. Olha só. Então, assim, é Deus o tempo todo. É Deus o tempo todo. Então, assim, você vai falando, eu vou pensando, você vai falando, eu vou pensando. Não, e você pode fazer a conta que você quiser, você pode pensar o que você quiser, porque às vezes a gente fala, tem gente que diz, né? Não é Deus, é a saúde que eu tenho, né? Aí você vai e fala assim, mas quem te deu saúde? Vai chegar onde? Deus. Foi Deus. Então você pode ir para onde você quiser. No final, no início, você vai ver que é sempre Deus, Deus e Deus. Uma questão que eu cito aqui, que me fortalece muito, é como eu falei, eu sempre tive a minha busca, mas nessa busca, eu fui me converter mesmo com 40 anos, eu estou com 47 hoje. Não parece. Estou com 47 anos. Te dava uns 35. Por incrível que pareça, você deve conhecer o César Zanoni. O César Zanoni me trouxe uma visão diferente dos meus 40 anos, a qual até me deu a inspiração uma direção. De vir agora a planejar de escrever um livro que é 40 anos no deserto. E entender o meu deserto. Ele me deu vários sentidos do 4. E isso mudou totalmente a minha visão. E nessa busca toda que eu tive, nesse tempo, sempre buscando, eu queria encontrar. Eu sabia que existia um algo a mais e eu queria encontrar esse algo a mais. Pela ciência, eu conheci Deus. Eu sabia que tinha um Deus. Mas eu queria conhecer o mais de Deus. E experiência própria, né? Isso, eu queria o mais de Deus. Eu queria saber do mais de Deus, o mais de Deus. E eu costumo dizer muito isso. Eu peguei a fase do grande Augusto Cury, enquanto ele era ateu. Eu estudava muito material dele, devido à minha profissão de coach na época. Psicólogo, né? Isso, psicólogo, psiquiatra, escritor e assim por diante. E eu estudava muito material dele, onde se falava muito da ciência, mas ele nunca tocava no assunto Deus, porque ele falava que ele era ateu. Não acreditava. E hoje ele é um cristão, como ele mesmo se refere, eu sou um cristão sem fronteiras. Que legal. Mais do que ninguém eu acredito em Deus. Então essa transformação que ele teve, eu acompanhei toda ela. Porque na verdade, o que deve ter acontecido? Quando ele foi fazer as contas mesmo de ciência, de tudo, aí não tem jeito. Não tem como. O cara vai ver Deus em tudo. É justamente isso que você falou, não tem como. É como eu falei, não tem como. Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, eu tenho mais de 20 anos já, eu sempre falo mais de 20, mas estou quase beirando 30 já, de estudo em coaching. Eu tenho simplesmente mais de 40 mil horas de estudo. Eu estudo até hoje. Eu tenho muito mais do que isso. Só que quando eu li a Bíblia pela primeira vez, as pessoas já estão enjoadas de ouvir isso, mas eu vou falar todas as vezes mesmo. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu me senti um tolo, um idiota. Porque tudo que eu estudei já estava ali. O maior mentor do mundo, eu trabalho com mentoria, é Jesus Cristo. O maior psicólogo do mundo, eu trabalho com essa área. Matemática também está lá dentro, tudo, né? Tudo, o maior médico, tudo está lá dentro. Ai. Tudo está lá dentro, tudo está lá dentro. Então, assim, quando eu vi isso pela primeira vez, hoje se me perguntam, você é mentor, você é isso, qual que é a sua formação? Por onde você se formou? Eu falo pela palavra. Não, mas você não estudou. Não, é pela palavra, cara. Estou falando sério, pela palavra. Pela palavra, porque o que me ensinaram lá atrás estava na palavra. Então foi pela palavra. Foi quando eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia que eu comecei simplesmente me formar. Eu me formei ali.
Foi ali que eu me formei e estou em constante estudo, porque eu quero ali o meu mentoriado, que o poço é mais profundo e assim, que a gente pensa. Muito mais. Eu falei, eu E quero todo dia alcançar, tem água boa. Todo dia tem água boa. Eu quero alcançar o máximo disso. Cleito, eu vou aproveitar da sua autoridade de pastor e vou te fazer uma pergunta aqui, que é, isso eu tive essa ideia esses dias atrás sobre essa questão, e eu acho muito interessante, e são sobre passagens da Bíblia, eu converso bastante sobre isso. E aí eu queria o seu ponto de vista. A passagem de José. Qual é, perante a análise, o aprendizado que nós podemos tirar dali? Eu vou falar o meu pessoal, tá? Certo. A minha história é a história de José. Eu falo muito isso, que a minha história é a história de José. E o meu maior aprendizado, e não faz muito tempo, tá? Deve ter umas questões de uns 2 meses no máximo que eu vi isso. O meu maior aprendizado dentro da passagem de José foi o perdão. Porque eu tinha muita dificuldade com o perdão. Tinha muita dificuldade com o perdão. Carregava muita mágoa comigo. Com essa questão que eu falei para você também, que agravou mais ainda quando eu quebrei emocional e financeiramente, devido a uma traição pela parentela. E aí eu carreguei mais mágoa ainda. E quando eu vi, assistindo novamente, eu costumo ler e assistir alguma minissérie para eu conseguir humanizar aquilo mais fácil, de uma maneira mais fácil para mim. Para poder trazer para os dias, tanto para você quanto para as pessoas, se você tiver oportunidade. Justamente isso. E quando eu estava vendo o José falando, que quando os irmãos chegam até ele para pedir perdão, ele só fala assim, vocês não precisam me pedir perdão. Eu precisei passar por isso. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje salvando todos vocês. E ali eu aprendi o perdão, o verdadeiro perdão, que eu olhei e falei, cara, agora eu aprendi o perdão. Eu falo que eu perdoei, mas agora eu vi o perdão. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso que eu te falei agora há pouco, que foi uma questão muito sofrida, eu passava nessa rua nossa aqui chorando todos os dias. E hoje eu tenho praticamente a maior empresa da rua. Aqui, que Deus me deu. Testemunho. Para que simplesmente eu toque ela. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria sentado hoje na sua frente aqui, cara. Eu não estaria sentado na frente do Cleiton Queiroz aqui e dividindo essa experiência maravilhosa. Testemunho gerando outro testemunho, pois né? Então, assim, as pessoas têm que começar a ver isso. Por isso que eu sempre incentivo e não puxo para o lado da religião, que eu falo, não defendo a religião, eu defendo a gente quando fala isso para as pessoas, é porque Deus tem para você também. A gente está mexendo com você, não é nem para te colocar para baixo, para que você se sinta inferior. Não é nada disso, é ao contrário. A gente está aqui como instrumento de Deus para que você, depois que desligar esse podcast, você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Porque o Deus que fez na minha vida, que fez na vida do Anderson, está pronto e está disponível para fazer na sua. Então eu gosto sempre de explicar que a gente, quando testemunha, a gente não tem outro objetivo, senão dizer para você, primeiro a gente está glorificando a Deus com o nosso testemunho, né? E a segunda opção é, o Deus que fez na minha, está pronto para fazer na sua. Prontinho. Não é? Prontinho. Isso aqui é maravilhoso. Prontinho, é isso que eu tento levar também para as pessoas. Ele está prontinho, cara. Ele está prontinho, ele só está esperando você pedir. Porque a verdade é uma só. As pessoas falam, às vezes me questionam e falam assim, pô, se Deus sabe de tudo, desde antes de você estar no ventre da sua mãe, por que eu tenho que falar para ele o que eu quero? Porque ele quer ouvir. Ele está lá prontinho te esperando. É a comunicação, né? É a comunicação. Você quer... Você tem um pai que não fala com você, não se comunica com você. Por exemplo, eu chego lá no meu pai e falo, pai, ele, oi. Justamente isso. É isso que é bom. Justamente isso. Hoje eu ouvi a oração de manhã cedo e eu comentei aqui com o bispo também essa oração e vou comentar novamente isso, que foi a oração com o profeta Vinícius. Ele estava contando sobre uma analogia de um pai e um filho, a qual o filho chega para o pai e fala, pai, podemos ir ao circo? Tinha um circo na cidade. O pai fala, hoje o papai não pode, mas no sábado nós podemos ir. Aí ele pegou e ficou todo ansioso. E ele queria muito ir no circo, já e criou não via já criou expectativa e não via a hora de chegar o sábado. E que aconteceu que quando chegou na sexta-feira, de sexta para sábado, ele não conseguiu dormir. Então ele ficou aguardando o pai chegar para que eles pudessem ir ao circo. O pai chegou e eles foram no circo e a sessão era às 10 horas da manhã. Quando ele chegou lá, ele dormiu praticamente o espetáculo inteiro.
E aí, quando ele acordou, ele falou, poxa, pai, eu perdi todo o espetáculo. Aí o pai dele pegou e disse o seguinte para ele, olha, papai não falou para você, não prometeu que nós viríamos no circo no sábado? Não descansou. Você não devia confiar no papai? Aí, quando eu ouvi isso, é a mesma coisa, é Deus. Se Deus, eu costumo dizer, se Deus te mostrou, Ele vai te dar. Não fique ansioso, não fique perguntando como. Vai usar caminhos, vai usar pessoas. Vai. Vai trazer as chaves, né? Isso, eu falo muito isso. Se Pessoas Deus são chaves na vida da gente, se né? Deus falou que, Cleiton, você vai tocar em muitos lugares, cara, é só acreditar e pronto. É só olhar só para Jesus. Deus falou isso para mim mesmo. Eu só fui, não, tem que fazer isso, tem que fazer. Eu só vou. Como é que eu ia fazendo, Anderson? Eu nunca fui de ficar forçando porta. Mas se abrisse, eu estava entrando nela. Isso. abriu, eu falei, o senhor que abriu foi, vai. Foi assim. É justamente isso. Então, assim, confia, cara. Confia. Se Deus mostrou, confia. Eu tomei um sermão, uma puxada de orelha de Deus uma vez, e que sirva de lição para as pessoas que estão do outro lado nos ouvindo aqui, que foi o seguinte, Deus começou a me mostrar tudo isso daqui. E, na verdade, primeiro ele usou a minha esposa. A minha esposa falava, olha, eu vi você palestrar. Eu falei, não vou palestrar mais, eu não volto pro coaching. Não, porque eu falei, não vou. Aí eu vi você, eu falei, não. Aí eu comecei a ouvir o Vinícius Iracete, ele começou a profetizar também, e eu falava não, até o dia que eu fiz a pergunta. Eu falei, Deus, não foi nem nessa fase, perdão, foi numa fase mais complicada que eu estava, que eu olhei e falei, cara, como que eu vou ter isso que eu estou almejando se eu não tenho 1 centavo na carteira? Eu só escutei bem baixinho no meu ouvido. Isso não é problema seu, tá? O como você deixa com o Pai. Você só simplesmente oração. Orar e agir. Que na palavra, se você pegar ali, você não vai encontrar ninguém abençoado ali que estava parado. Estava todo mundo fazendo alguma coisa. Todo mundo estava agindo. Todo mundo estava sentido ao Pai. Todo mundo está seguindo sentido a Jesus. Até os discípulos, né? Até os discípulos. Um era médico, outro... Um já era pescador, todo mundo movimentando. Isso, então assim eu falo, não interessa como, e o Pai quer ouvir você pedir. Se você sonhou, eu sonhei acordado ali que eu ia ter um avião, ia ser dono de muitas empresas, não interessa se sua carteira está vazia, não interessa se você não tem estudo, não interessa. Como o Cleiton acabou de falar, Deus mostrou para ele que ele ia tocar em vários lugares, cara, e ele está hoje aqui tocando em vários lugares, uma pessoa que assim... Para vocês terem noção, 1 ano para a gente conseguir a agenda dele, que ele veio para a cidade vizinha aqui agora. Então, assim, se Deus fez isso na nossa vida, como o Cleiton acabou de falar, por que não na de vocês? Então, esquece que a tua mãe falou que você não tem R$1, teu tio, tua vizinha, sua irmã. Quem é você que não sabe nem ler? Como que você vai escrever livro amanhã? Esquece. Se Deus mostrou, cara, você vai. E o como fica não te mais interessa. Tranquilo, conta menos os seus projetos, fala mais com Deus, deixa acontecer. E, afinal de contas, as pessoas vão começarem a ver o que Deus está fazendo na sua vida. Com certeza. Cleiton, eu tô quase chorando aqui, na verdade. O que me chama a atenção no texto de José, eu já vou mais um pouco lá para o texto mais para frente, o que vai determinar o nosso futuro, muitas vezes, Anderson, é a forma que a gente administra o nosso tempo de prisão. Sim. Porque todos nós podemos passar por um tempo de prisão. Às vezes é uma doença, é um desemprego, é alguma coisa que vem para te fazer sentir preso naquela situação. Então você ali existia, claro, um plano de Deus, mas olha a diferença de José, o copeiro e o padeiro. Sim. Então, o padeiro saiu da prisão para quê? Para morrer. Foi isso ou não foi? Foi. O copeiro saiu da prisão para quê? Para fazer aquilo que já fazia. Sim. E José saiu da prisão para ser governador. Então olha a diferença. Você vê que em todas as etapas da vida de José, você sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Sim. Você pode perceber que no passo a passo, a Bíblia diz assim, e o Espírito do Senhor estava com José. Com José. Foi caluniado, mas o Espírito do Senhor estava com José. Mas foi humilhado, mas o Espírito do Senhor foi preso, mas o Espírito, todos os momentos, você pode ver no passo a passo. A Bíblia faz questão de dizer que o Senhor era com José. Então, você vai sair dessa prisão,
mas você não vai sair dela para morrer. E você também não vai sair dessa prisão para viver a mesma coisa que você já vive. Essa prisão precisa frutificar na sua vida. Com certeza. Precisa te fazer avançar em alguma coisa muito especial. Foi o que aconteceu com José. Saiu da prisão, o rei, o faraó, teve que inventar um cargo que nem existia. Nem existia. Para colocar o José. Porque quando José já veio com aquela visão econômica, já ele não titubeou nas porcentagens, até isso ele veio trazendo para o rei, né? Toda aquela contabilidade, o rei falou, não, esse cara não é da terra não, e não era mesmo não, é cara do céu na terra, gente do céu na terra. É justamente isso. Então, olha o que aconteceu na vida de José por causa da forma em que ele administrava o seu período de prisão. Então, às vezes, a gente desesperado faz tanta coisa nos tempos de prisões que não é para fazer, murmura, reclama e deixa até de servir ao Senhor. Então, no tempo de prisão, todos nós somos sujeitos a passar por isso, e às vezes até o Senhor nos permite entrarmos nesse tempo para fazer desse tempo de prisão uma escola, para a gente aprender alguma coisa com Ele, muito especial. Então, José administrou tão bem esse tempo de prisão, que está no texto. Ele tinha a chave agora da prisão. Com certeza. Ele era agora um administrador lá na prisão. Então, ele que comandava lá. Era como é que chama o pessoal? Carcereiro? Carcereiro. Carcereiro do lado de dentro, sempre chama assim. Um carcereiro pelo lado de dentro. Então, é isso que Deus tem na sua vida, sabe? José estava num tempo de prisão, mas ele saiu de lá preparado para governar o Egito como ninguém governou. E eu digo sempre, isso aqui você pode até escrever depois, no tempo da bonança, qualquer faraó serve, mas no tempo de crise tem que ser um José que Deus levantou. Com certeza, com certeza. Isso é uma... Bom, foi como eu falei, eu tive muitas mágoas dos meus 40 anos no deserto, e hoje eu entendo a bênção desses 40 anos no deserto. Eu entendo. Então, assim, eu tento levar isso para as pessoas. Eu tento levar. Às vezes as pessoas, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Você sabe que Vê o lado bom, como a gente acabou de falar, tenta procurar, porque é o seguinte, se tá acontecendo tudo isso, é porque tem uma promessa na tua vida e o inimigo não vai deixar barato. Você sabe que Anderson, eu vou te falar um negócio aqui que é muito sério. Essa é uma das maiores travas da vida das pessoas que às vezes passam 20, 30, 40 anos sem conseguir avançar. A trava do não perdoar. Sim. Eu conheço gente que depois que perdoou o pai, mas rapaz, abriu tanta porta, sabe? Destravou tanta coisa que foi, como é que eu pude passar 20 anos desse negócio travado e não sabia que era uma falta de perdão? Então, isso aí que você falou é um negócio muito sério. São prisões também, porque a pessoa às vezes se agarra nas razões, fica preso nas razões que a gente pensa que tem. Mas a palavra perdão, ela já vem disso, né? Sim. É perda, não, se eu tiver razão também, não tem problema, eu perco essa razão e me perdoa, vamos em frente, dá um abraço, prossiga e viva tudo que Deus tem para sua vida. A questão das prisões, as pessoas, a gente fala, as pessoas acham que as prisões... Às vezes é só a cadeia lá. Como José ficou, não, às vezes você está preso no medo. Isso. Porque o que mais eu vejo hoje, a armadilha, que o inimigo mais usa hoje para aprisionar é o medo. Não, e às vezes até a pessoa se perdoar, daí, não, mas você teve razão lá e tal, estava fora da razão. E a gente fica, isso se torna uma prisão também, eu tenho razão, né? Se torna, isso. Aí quando a gente decide perdoar, você fala, rapaz, quer saber de uma coisa? Tem razão, é de nada, entendeu? Não. Eu falo, as pessoas às vezes falam, eu já falei isso acho que pelo menos uns 20 podcasts, que as pessoas falam, mas foi ver isso pra mim, me magoou demais, me machucou, é muito difícil esquecer isso, aquilo. Aí eu falo, bom, então você quer se vingar, é isso? Não, não é que eu quero me vingar, não quer falar que quer se vingar, eu falo, não é que eu quero me vingar, é que magoou, machucou demais. Eu falo, não, porque se quiser se vingar, a maior vingança que existe é você orar pela pessoa. E às vezes também, sabe o que acontece? Você tá bloqueado e tá bloqueando outras pessoas também. Isso, justamente isso. Então assim, eu falo, vai orar pela pessoa, sabe por quê? Porque quando você ora pela pessoa, você
está entregando ela nas mãos de Deus. E a pessoa e o ser mais justo nesse universo, nesse mundo todo, é Deus. E eu quero aproveitar esse momento oportuno, que seja profético para a vida de alguém. Sabe, pega esse celular, faz aquela ligação que o Senhor está mandando você fazer já faz um tempo. Fala com essa pessoa, que Deus já está te dando direção para você falar faz tempo. Se ela vai perdoar, aí já é outra história. Mas faz tua parte, libera o perdão, porque senão nem a tua oferta o Senhor está recebendo, senão nem o teu louvor o Senhor está recebendo. Não permita mais, a partir desse podcast, que o sol se ponha sobre a tua ira. Com certeza. Toma essa decisão. Cleito, a pessoa mora aqui, eu consigo falar com ela pessoalmente. Toma essa decisão, depois conta aqui o seu testemunho, que eu tenho certeza que vai fortificar muito a minha fé e a fé do querido Anderson também e de toda a equipe aqui. Então faz isso, eu tenho certeza que não é em vão. Testemunhos vão chegar de pessoas que tomaram essa decisão de perdoar. Você vai ver a sua vida destravar. Tanto é que nós estamos no mês de março, já chegando em abril. Então, até o meio desse ano, para o final desse ano, você vai ver quanta coisa Deus vai destravar na sua vida. Você vai falar assim, eu não acredito que era esse negócio que estava me travando. É justamente isso. E eu vou aproveitar essa sua deixa. Um pouco antes de você chegar, eu estava do lado de fora e uma pessoa pediu para conversar através do Instagram. Ela pediu se podia conversar diretamente comigo porque ela ouviu um corte meu falando sobre o perdão e ela queria uma opinião, um conselho sobre o perdão. Uhum. Então, assim, eu estava até conversando com ela ali e eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu costumo, quando eu ofereço ajuda, eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Eu quero fazer com o tempo. Então, eu vou ler a sua mensagem, eu vou ouvir o teu áudio aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Para entender. Para entender. Se você tiver algo para acrescentar, você acrescenta. Porque falar sobre perdão é uma coisa assim, como tem uma mágoa aí dentro, eu tenho que saber falar com você, trazer isso de uma forma qual eu faça você se libertar disso e não aumentar a tua mágoa trazendo lembrança. Então se tem uma ferida, tem que ter um tratamento. Isso, né? Eu falo, então coloque tudo que você tiver em áudio aqui. Eu falei, e eu vou pedir para você que eu vou te responder daqui, pelo menos, depois das 7 horas eu vou te responder. Que eu vou, depois de ver tudo isso com muita atenção. Então, por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, Anderson? Porque a tua resposta, meu amigo, o Cleiton acabou de falar aqui agora, tá? Assim que esse vídeo, que esse podcast vir ao ar, eu vou fazer questão de te marcar e vou falar, a tua resposta já está aqui. O Cleiton acabou de falar a tua resposta, tá? Então, acho que talvez aquele momento que eu pedi para refletir, para te passar a resposta, é porque ia vir um homem de Deus aqui e me auxiliar para te levar essa resposta. E aí você vai entender que tanto você vai avançar como a pessoa que você vai perdoar também. E quem vai perder isso mais uma vez é aquele que semeia ódio, que semeia mágoa no coração das pessoas e consegue, infelizmente, prender as pessoas durante tempo naquilo. Mas será que é isso? Faz isso que você está ouvindo agora, faz de coração, faz de alma, que você vai ver o que isso vai trazer na sua vida. Vai tirar muita legalidade e vai trazer a bênção de Deus recalcada, boa medida, sacudida e transbordante sobre você e sobre sua casa. Com certeza. É isso, meu amigo Anderson. Vamos tocar um pouquinho pra gente? Bora! Eu quero eu não vou pedir uma pra você, eu quero o seu louvor, aquele que você fala, Anderson, esse é aquele que mexe comigo até hoje, é aquele que eu mais gosto. Pode trazer, pode entrar. Eu falei pra você que é espontâneo, todo mundo de casa. Já pode ir. Já pode chegar. Pode chegar, pode o que for necessário ser auxiliar, fique à vontade. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai ressuscitar
os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo, de novo, de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, Nós não vamos parar. jamais. Jamais. Até depois do fim, como costuma dizer alguns amigos do ramo aí. Até Bênção. depois do fim. Não pararemos. Na primeira corda que você já tocou no violão, cara, eu consegui enxergar o quanto eu sou privilegiado. Glória. Que de olhar assim e falar, caramba, olha quem Deus colocou na minha frente para tocar aqui para mim ao vivo aqui, de eu falar para a pessoa, toca aquela que te toca mais, aquela que você gosta. Aleluia. Eu só tenho a falar, Deus é perfeito, cara. Deus é perfeito e se eu der continuidade no falar aqui, eu acho que eu acabo me emocionando. Mas assim, muito obrigado, cara, por permitir Deus te usar para trazer tudo isso que você trouxe pra gente aqui hoje. Eu sei que, cara, eu não posso ser egoísta a ponto de tentar segurar o Cleito só para mim, porque eu sei que a agenda dele é lotada, eu sei que o Cleito abençoa muitas e muitas vidas. Queria eu sim segurar mais ele umas 4, 5 horas aqui, mas eu sei que todo mundo merece receber um pouco daquilo que ele tem de mensagem para levar. Então assim, ó, muita gratidão mesmo, tá? Por permitir Deus te usar, por vir abençoar a gente aqui, tá? Esse é um podcast que vai ficar para a história. É um que eu creio que a gente sempre vai estar olhando ali e vai lembrar de cada coisinha que a gente conversou aqui, cada segundinho. Aqui foi assim, perfeito. Não teve um segundo perdido dentro desse podcast aqui. A gente aproveitou tudo. Que coisa linda. Cleito, eu sei que sempre depois de um louvor, você sempre deixa uma mensagem bonita. Eu queria que você deixasse uma mensagem sua aí, que eu sei que você veio trazer. Bom, a mensagem do coração de Deus para o teu coração é essa. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Procura alimentar a promessa que Deus te fez um dia. Procura alimentar o sonho que um dia Deus plantou no seu coração. Aproveita alimentar as coisas boas que o céu gerou dentro de você e permita que o medo seja desnutrido dentro de você, até que o medo fique mais fraco do que a coragem que o Senhor está gerando dentro de você. Que o Espírito de Deus possa acender no teu coração, que ainda esse ano, assim como o Senhor fez na vida de Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, quando um replay acontece, que teve a sua primeira feita nos tempos do grande patriarca Abraão, e agora nos tempos do grande Isaac, em que uma terra foi submetida de crise, mas quando Isaac estava pensando em deixar gerar, porque todo mundo estava deixando de gerar, Deus chegou para Isaac e disse, Isaac, fulano foi, Beltrano também foi embora, mas você não vai. Senhor, por que eu não vou? Porque assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo também. Deus estava dizendo para Isaac, não é você que vai sair por causa da crise. É a crise que vai sair por causa de você. Então acredite naquilo que Deus colocou na sua vida. Vá em frente. Não desista de sonhar. Não desista de acreditar. Ainda mais se você perceber que Deus é contigo. E eu não tenho dúvida de que Deus é contigo.
mas que você possa viver essa experiência poderosa com o Senhor e que nada possa te fazer soltar e nem fazer com que você desagarre da promessa que Deus tem para a sua vida. E essa palavra vai para você também, meu amigo Anderson. Com certeza. Você está vendo tudo isso aqui? Olha para todos os lados, se você puder agora. É o começo daquilo que Deus ainda vai fazer. Deus ainda vai frutificar. Deus ainda vai fazer a tenda crescer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Muitas pessoas ainda serão alcançadas através daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te confiou. Quero louvar a Deus pela sua vida, amém. Quero agradecer a Deus pela vida da Letícia, quero louvar a Deus também pela vida da Bruna. Deus abençoe vocês e toda essa equipe. O Maurício, é Maurício? Fabrício. Deus abençoe o Fabrício também, a casa dele, a família dele, que todos nós sejamos envolvidos nessa bênção que enriquece, não acrescenta dores. Fico com essa palavra. Você estava falando, eu estava justamente pensando. Você falando, eu estava justamente olhando para os lados, estava pensando, baixando um pouco a cabeça para não me emocionar. Gente, eu tenho certeza que esse podcast vai edificar muitas e muitas vidas do outro lado. Foi forte, muito forte, tá? Inexplicável. Só tenho a dizer que eu sou um cara muito abençoado. E agradecer a Deus por ter me escolhido e confiado isso a mim, tá? Que a vida de muitos sejam tocadas do outro lado. Um beijão a todos. Paz e prosperidade. Que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês, principalmente na sua, meu amigo Cleito. Eu que agradeço. Amém. Apresento como gerador particular, um condutor de força quando a sua acabar. Eu sou exatamente quem você tanto precisa, um amigo, um colo pra chorar. Eu me apresento como gerador particular, um condutor de força quando a sua acabar. Eu sou exatamente quem você tanto precisa, um amigo, um colo pra chorar. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.